Boa noite, irmãos. Que Deus, com a sua graça, venha abençoar o seu coração nessa noite. Faz favor aqui, meu querido. E possa fazer ao seu coração aquilo que eu não faço. E com certeza Deus há de fazer. Temos alegria nesse momento, nosso momento missionário, louvar a Deus pela vida dos nossos missionários. E hoje, aí no seu boletim, você tem o espaço missionário, no verso, que nos traz aí os nomes dos missionários Luiz e Dioneia. Eu queria saber se porventura a Dioneia está aqui, acho que o Luiz está viajando. Dioneia está aqui? Se tiver, fique em pé e fazendo favor, Dioneia. Tá, não veio hoje, né? Mas nós estaremos orando pela vida do Luiz e Dioneia. Eles trabalham a partir da base da Jocum aqui em Porto Velho, e Deus tem usado a vida deste casal de forma extraordinária por onde eles têm passado. Nós louvamos a Deus pela vida deles e queremos interceder então em favor do missionário Luiz e Dioneia nesse instante. Oremos. Senhor Deus, o Senhor tem chamado homens e mulheres para o reino do Senhor, mas o Senhor também, ó Deus, tem escolhido outros que possam estar na linha de frente, em lugares tão difíceis, inóspitos, mas lugares, ó Deus, onde há sede da Tua Palavra, do Teu Evangelho, povos necessitados, carentes, e nós Te louvamos porque o Senhor tem usado, ó Deus, os Teus servos, Luiz e Dioneia, não apenas, ó Deus, na evangelização, mas também, ó Deus, no preparo de missionários, de liderança, para levar, ó Deus, esse evangelho a outros lugares. Continue usando esses irmãos, continue abençoando esses irmãos, ó Deus, protegendo a sua integridade física, a sua integridade espiritual, a sua integridade intelectual, e assim, ó Deus, poderem ser instrumentos do Senhor ainda mais. E que nós, ó Deus, a Tua igreja, por onde passamos, onde quer que estejamos, sejamos, ó Deus, usados pelo Senhor também, para que sejamos missionários a partir do lugar onde nós moramos, do nosso lar, do nosso bairro, da nossa cidade, estado, o nosso mundo, ó Deus. Ajuda-nos a ser instrumento de bênção, também como eles o são, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, estamos aí dando continuidade à nossa série de exposição do livro de Marcos. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 12. Se você pudesse vir daqui da frente e ver o que eu estou vendo, seu coração se alegraria muito, muito. Feliz por você que está aqui. Você que é membro da igreja, que tem sentido o desafio de Deus para estar aqui nessa casa. E você que tem atendido o convite de alguém ou através das mídias, tem aproximado e vindo adorar a Deus conosco. Você é muito bem-vindo e que Deus realmente abençoe o seu coração nesta noite. Então, nós abriremos a Bíblia em Marcos capítulo 12, dando sequência então à nossa série sobre a exposição no livro de Marcos, e o nosso desejo é que Deus continue falando ao seu coração. E nós leremos então do verso 13 ao versículo 17. 13 a 17 do livro de Marcos, capítulo 12. Se alguém está perto de você e não tem Bíblia, não tem como acompanhar a leitura, compartilhe a sua Bíblia, por favor. Vamos ler de maneira conjunta, então, esse texto. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que te importas com quem quer que seja, porque não olhas para ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu:
por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Pai, por tua graça e misericórdia, é que nós, ó Deus, nos encontramos na tua casa. E na dependência do Senhor queremos colocar o nosso coração, o coração de cada pessoa que nos acompanha aqui, ó Deus, quer seja aqui no templo ou pelas mídias, onde quer que esteja. E a nossa oração, ó Deus, é que o Espírito Santo do Senhor continue conduzindo este culto, para que o Senhor seja honrado e glorificado, também na exposição da tua palavra. Mas também, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa aplicar a cada coração, Deus, de acordo com a necessidade de cada um. E assim, ó Deus, produza efeitos que realmente, ó Deus, para os quais a tua palavra foi escrita, e ao expor, ó Deus, possamos fazê-lo com fidelidade. Ajuda-nos, abençoa-nos, supre as necessidades da nossa alma, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, o livro de Marcos é um livro que ele foi dirigido especificamente, de forma mais direta, aos romanos, portanto, à Itália, e sugere também, na verdade, um público, sem excluir os judeus, que pudessem ler, então, o livro de Marcos e serem instruídos por esse livro. Quando nós lemos a partir do capítulo 11, a gente encontra um contexto aqui que é interessante para a gente entender agora Jesus no início desse capítulo 12, como já vimos no domingo passado, através da exposição com o reverendo Vinícius. Nós encontramos aqui um conflito de liderança religiosa e cada uma dessas histórias que nós encontramos, desses conflitos, envolve então uma oposição do sinédrio ou da liderança que compunha o concílio de Jerusalém, daquela comunidade, e que era composto praticamente de 3 grupos, que eram os fariseus, os saduceus e os mestres da lei, e também envolvendo aí os herodianos. Os fariseus, eles lidavam com essa questão mais relacionada aos impostos. Os saduceus já tinham uma visão diferente, então sempre vinham a Cristo com um questionamento em relação à ressurreição, porque não acreditavam na ressurreição. E os mestres da lei tinham um problema sério com a questão da interpretação das Escrituras. Então, para N fins, Jesus estava falhando na interpretação das Escrituras, segundo então os mestres da lei. Então Jesus sempre enfrentava esses grupos, né? E aqui há um contra-ataque, então, a Jesus e a sua defesa. Então, vale ressaltar que esse embate, ele ocorre onde? Em Jerusalém. Era um período da festa da Páscoa. E então, havia muita gente em Jerusalém. E agora a questão é o pagamento do imposto a César. Como é que é isso? Qualquer semelhança ao tempo que passamos de excessos de impostos é uma jesuicidência, é Deus trazendo à nossa memória como é que nós devemos tratar essas questões que envolve hoje o grande peso de tributos que nós temos no nosso tempo. Mas não era por esta razão simplesmente que vinha então esses homens a Jesus para questioná-los em relação a isso. Nós vimos no início do capítulo 12, falando sobre os lavradores maus, e aqui a gente vê que Cristo, ele aponta e condena então aqueles homens como assassinos, mas falam da paciência de Deus, como vimos domingo passado, né? Para que houvesse arrependimento. Fala do amor de Deus quando Cristo então envia o seu próprio filho, o filho único, aquele que ele mais amava, portanto o dono da vinha. E depois nós vimos que ainda que Deus amasse tanto, enviasse seu filho, há um juízo para aqueles que rejeitam de fato a oferta da graça de Deus. E após exatamente esse momento que
Cristo então confronta esses homens através dessa parábola dos lavradores maus ou assassinos. Nós vamos encontrar então os líderes religiosos buscando ali alguns deles, os fariseus e dos herodianos, essas duas classes, para que pudessem então ir inquirir a Jesus, porque eles estavam ali furiosos, exatamente com a forma com que Jesus conta a parábola, e eles entendem que dizem respeito a eles, portanto o juízo do Senhor. E aí então a gente encontra aqui que Cristo ele é exposto diante daqueles líderes que vêm lhe fazer uma pergunta. Mas é interessante, antes disso eu queria lembrar que, conforme Moody nos informa, há uma combinação aqui, não muito usual, desses dois grupos, que eram os fariseus e os herodianos. Na verdade, eles não se davam muito bem, porque os fariseus, na verdade, eles se opunham decididamente a qualquer domínio estrangeiro. Essa era a postura dos fariseus, e aí envolvia a questão dos tributos, dos impostos. Mas os herodianos, eles já eram apoiadores do governo estrangeiro, porque era o governo de Herodes, portanto eles eram da família herodiana, então eram defensores então de Herodes. Então era esse quadro que Jesus se encontra, e esses dois grupos de liderança vão a Cristo então para lhes fazer uma pergunta. E a pergunta é uma pergunta que não quer calar há muitos anos, há muito mais de 2000 anos, né? E esta é: eu devo ou não, como cristão, seguidor de Cristo, devoto do Senhor Jesus Cristo, que amo a Cristo como o meu rei, eu devo obedecer ao governo? Como é que eu devo lidar com isso? Eu, como crente, como eu devo lidar com essas coisas? E a pergunta que nós fazemos para nós: como é que eu lido com esta questão diante da minha existência, não apenas agora em termos do governo atual, da nossa vida como cidadão diante do governo? Como é que nós devemos lidar? E é diante desse contexto que Jesus então ele é abordado, e então o questionamento vem: Senhor, a gente deve se submeter às autoridades em relação a essa questão do imposto? E eu queria convidar para você tem o seu boletim, se quiser olhar aí no verso do boletim, nós temos aquilo que nós queremos abordar, e você pode acompanhar melhor, né? Dentro do nosso tema, o cristão e a sua submissão ao Estado. O cristão e a sua submissão ao Estado. Então a pergunta é: os cristãos devem ou não submeter ao governo? E a grande questão, olhamos, é que os seguidores de Jesus obedecem ao governo, mas como é que deve tratar a questão da obediência a Cristo, ao Senhor? Como é que deve ser isso? É dentro desse clima aí de uma tensão dessas duas lideranças, dos saduceus e dos herodianos, que Jesus Cristo se encontra diante de uma pergunta que eles lhe colocam, na nossa expressão mais popular, o colocam então no canto da parede, para que ele trouxesse uma resposta. O cristão e a sua submissão ao Estado. E muitas vezes, assim como Jesus demonstra na sua forma de encarar os saduceus e os herodianos ali, nós precisamos ter alguma postura, alguma posição diante de circunstâncias como essas. A primeira é que todo cuidado é pouco quando se é abordado em algum assunto mais complexo. Então todo o nosso cuidado é pouco, a prudência ela é importante. Então, por uma questão de causa comum, diríamos assim, então os fariseus herodianos fazem um conluio, dão as mãos, e há ali então uma conspiração contra o Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo os dois grupos inimigos declarados. Lembrando, como dissemos, herodianos da família de Herodes, portanto apoiando totalmente o governo em relação aos seus impostos, mas os fariseus opunham-se ao governo, porque o governo então lhes impunha os seus impostos, para que pudesse desta forma sustentar toda a sua máquina e todo o seu domínio, que naquele momento estava realmente muito vasto. Então, meus irmãos, além disso, para os fariseus, na verdade, os herodianos, eles não passavam de um bando de usurpadores perversos, que havia tomado o trono de Davi. Então essa era uma posição dos herodianos.
E os fariseus, então, eram muito intrigados, de fato, com isso. E para os herodianos, então, Jesus era uma ameaça, que eles tinham as suas esperanças de, então, dominar, e o temor de que Jesus pudesse dominar como o rei dos judeus. Então, a ironia, como disse um certo autor, a ironia colocava direitistas e esquerdistas em um só pacote para o grande trama contra o Senhor Jesus Cristo. Uma aliança temporária para traçar então uma armadilha para que eles pudessem naquele momento então tomar ao Senhor Jesus e enganá-lo e flagrarem em algum momento para que pudessem então os entregar às autoridades, como Lucas nos traz essa informação no seu texto, capítulo 20, versículo 20, e eles queriam achar uma forma então de entregá-los às autoridades, à autoridade do governo. Então, na verdade, ironicamente, Jesus uniu dois grupos inimigos, mas não fez deles amigos, mas homens que desejavam pegar o Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero já trazer alguma aplicação para a nossa vida. Primeiro, queridos, o inimigo sempre vai querer derrubar, ao arranjar um meio, então, para algum tipo de armadilha, para que aquele que serve ao Senhor, assim como lançaram diante de Cristo, pode lançar sobre nós. E aí, a pergunta que precisaria ver sobre nós é: como eu vou identificar isso? A questão é, quando é que eu sei que é uma armadilha que está sendo colocada diante de mim? Quando é que é como dizia lá na roça, uma esparrela que é colocada para que a gente caia e se enrole ali? O que é que eu devo fazer? E a palavra do Senhor, ela sempre tem uma orientação para nós. Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a nossa carne é fraca. É imprescindível que nós sejamos vigilantes diante das circunstâncias, para que nós sejamos pegos de surpresa e de repente nós negarmos ao Senhor com o nosso mau testemunho. Cuidado, o inimigo une os maiores inimigos, para que possa derrubar aqueles que são amigos do Senhor Jesus Cristo. Então, os inimigos de Jesus estão em todos os segmentos, em todas as áreas. Quantas vezes os inimigos de Cristo se levantam na família, podem se levantar da sociedade, no nosso trabalho, na sua faculdade, na sua empresa, e é imprescindível então que nós tenhamos cuidado cada dia mais, ter a certeza de que nós temos a companhia do Senhor. E Jesus já nos adverte, conforme João capítulo 15, que primeiro odiaram a Ele. E é isso que Jesus nos ensina, já aproveitando algumas aplicações para nós, lá no capítulo 15, verso 15 de João. Ele diz assim, olha: já não vos chamo servos. Não, perdão, versículo 18, do capítulo 15. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo os odeia. Verso 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Também perseguirão a vós outros. Ninguém está livre, e portanto, assim como tramaram contra Jesus, buscaram pegar Jesus em algum flagrante para que pudesse acabar com o Senhor Jesus Cristo, assim o inimigo continua focado em destruir aqueles que servem ao Senhor. Sejamos cuidadosos quanto a isso. Todo cuidado é pouco quando nós somos abordados em algum momento, em alguma circunstância, e a gente precisa ter sabedoria de Deus, vigilância, para que a gente não caia. Mas ainda, o texto mostra para nós no versículo 14, que nós precisamos ter cuidado com as palavras bajuladoras.
Cuidado com as palavras bajuladoras, versículo 14. As palavras que dirigiram a Jesus foram palavras realmente de lisonjas. Eles trazem para Jesus, olha só como é que o texto, eu quero ler aqui na nova tradução linguagem de hoje, mais simplificada, ele diz assim, olha, eles chegaram e disseram, mestre, sabemos que o Senhor é honesto e não se importa com a opinião dos outros, o Senhor não julga pela aparência, mas ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Há duas questões interessantes aqui a observar. Primeiro é que, a despeito da insinceridade, a declaração daqueles homens era extremamente verdadeira. Jesus realmente é essa pessoa, é este honesto, é este homem íntegro, é este homem que de fato eles estavam falando a verdade. Mas uma segunda coisa que a gente observa aqui, que Jesus é aquela pessoa que não se deixa influenciar por ninguém, tem a sua postura firme, ele não julga pela aparência, ele conhece os corações. Agora, nenhuma bajulação é por natureza boa, é bom a gente lembrar disso. Chamam Jesus de mestre, mas nem um instante sequer o respeitam como mestre. Dizem que ele sabe que de fato Jesus é verdadeiro, mas mesmo assim, o crucificaram como se fosse um blasfemador. Meus irmãos, e aí que a Escritura então nos adverte quanto aos quadros seguintes a esse, lembrando o que a Escritura adverte-nos. Provérbios capítulo 26, verso 28, que diz, a língua mentirosa odeia aqueles a quem esmaga, e a boca lisonjeira causa ruína. Mas ainda, Provérbios 29, 5 diz, que o homem que bajula o seu próximo, nem sempre está falando a mentira, o homem que bajula o seu próximo, arma uma rede para os seus próprios pés, sofre as próprias consequências. Queridos, cuidado com as palavras bajuladoras, ainda que as pessoas digam a plena verdade sobre nós, e é isso que Cristo ouve ali, e ele precisa ter uma postura firme diante daqueles homens, ainda que eles estivessem falando a plena verdade. Portanto, nem tudo que se diga ser verdade tem um tom de elogio. De fato, ainda que seja verdade, seja algo saudável para o nosso coração. E Jesus não se deixa abater pelas tolices desses homens. E Jesus, ele se volta firme diante de si, diante daqueles homens, e lembrando aqui uma verdade que Paulo experimentou isso e aprendeu isso com certeza nos ensinos do Senhor, conforme Romanos 12, verso 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vós, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Nem Cristo o fez isso. Cristo manteve-se na sua postura e não se ensoberbeceu por causa das palavras de estímulo, de lisonja daqueles homens. Meus irmãos, e aqui nós aprendemos uma verdade e lembramos isso para nós. Por mais que diga uma verdade sobre nós, nós precisamos nos manter humildes diante do Senhor. A glória seja de Deus. Fala uma verdade, você é um crente extraordinário, eu tenho você como exemplo da minha vida. Não se infle, cuidado que não se você estoura. A gente precisa pedir a graça de Deus, Senhor, me ajude, não me deixe ensoberbecer. Acalma o meu coração. Me faça eu ser de fato um crente como eu preciso ser. Mas não se deixe levar, de forma alguma, pelo orgulho e pela soberba. Acalme o seu coração. E só Cristo pode fazer isso em nós. Só o Espírito Santo de Deus pode moldar o nosso coração. Porque a nossa natureza, irmãos, a nossa natureza é terrível. A nossa natureza busca oportunidades para que nós sejamos enaltecidos. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Cuidemos, aprendamos com Jesus esta lição tão preciosa.
Mas seguindo o texto, o cristão, portanto, e a sua submissão ao Estado, como é que nós vamos lidar? Preciso ter cuidado com o panorama de ou isto ou aquilo. Olha o que traz o versículo 14, o final do versículo 14 do nosso texto. Dizem a Cristo então, aqueles homens: é lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? É certo ou não pagar tributo a César? Meus irmãos, aqui a palavra tributo nesse texto é uma palavra que ela tem uma conotação latina e refere-se a um imposto imperial romano, que naquele momento então Jesus faz, que aqueles homens perguntam a Jesus, e Jesus então precisa lhes dar uma resposta. William Barclay, no seu comentário, ele nos informa que existe pelo menos entre eles 3 tipos de impostos. Primeiro, o imposto territorial, que consistia de um décimo de todos os grãos que eles produziam, e 1/5 do vinho e das frutas. Então, esse era um tributo que era um imposto territorial que eles deveriam pagar. Segundo, era o imposto de renda, né? Só que o leão deles era um leãozinho bem pequenininho, né? Porque equivalia apenas a 1% da renda de uma pessoa. Tá? Esse leão não cresceu. Tá? E o outro era o imposto pessoal, que é o imposto aqui que Jesus faz referência a ele, aliás, que os líderes fazem referência a Jesus desse imposto, que era um imposto que cada pessoa, o homem, por exemplo, de 14 a 65 anos, deveria pagar, e a mulher de 12 aos 65 anos. E esse imposto era exatamente 1 denário. Só que não há uma informação da periodicidade desse imposto, que esta pergunta vem sobre Jesus. Se ele era mensal, se ele era semestral, trimestral, se era anual, não há essa informação. O fato é que era um imposto que cada pessoa deveria então pagar, e era um imposto para os romanos. Então, era uma sugestão de que cada indivíduo, a partir dessa idade, deveria então fazer. Havia 2 opções para o Senhor Jesus Cristo aqui. Se Jesus dissesse para pagar, então o povo se voltaria contra ele. Essa era a primeira reação. E aí o acusaria como traidor. O senhor está traindo a nossa pátria, os judeus. Nós estamos sofrendo isso aqui, né? A segunda opção é que se ele dissesse para não pagar, então ele poderia ser preso e julgado, na verdade, por sedição, por insurreição ao governo romano, por rebeldia. E é interessante que aqui o silêncio parecia ser a opção do momento. E a ideia que o texto nos traz é que Jesus ele tem aquele momento do silêncio, mas eu quero aproveitar esse instante para trazer alguma aplicação para a gente, para a continuidade aí da nossa exposição. Quantas vezes nós somos colocados diante de dilemas em que às vezes a nossa resposta que as pessoas buscam é exatamente aquela, sim ou não? E você precisa construir essa resposta, precisa pensar seriamente onde é que essa pessoa quer chegar com essa pergunta, o que ela tem como propósito nessa sua pergunta. E é interessante que nós vamos encontrar a palavra de Deus trazendo uma informação para que nós, crentes, servos do Senhor, cuidemos muito. Seja a tua palavra, disse Jesus no seu sermão do monte, seja a tua palavra sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do maligno. E ainda Provérbios 19:2 diz, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado, e nem sempre dizer sim ou não, eu tenho que fazê-lo imediato, mas precisamos buscar do Senhor a prudência para isso, né? Que resposta eu deveria dar? Que resposta Jesus daria àqueles homens? E a Bíblia nos adverte, sejamos prudentes como a serpente, mas simples como as pombas. E isso é um sinal, portanto, de sabedoria que Jesus ensina lá em Mateus capítulo 10, versículo 16. Irmãos, precisamos rogar ao Senhor por sabedoria, para que o Espírito Santo de Deus nos assista, nos ajude a enfrentar circunstâncias que de repente estejam diante de nós, como Jesus enfrenta aqui neste momento, e possamos honrar ao Senhor com as nossas
respostas. Precisamos muito dessa sabedoria. Mas, afinal de contas, o que devo a cada um? É o quarto ponto aí que eu quero observar no versículo 15 ao 17 do nosso texto. O que devo a cada um? Ao governo e a Deus. E aqui, na verdade, quando olhamos para isso, vamos encontrar o centro, na verdade, dessa passagem. Primeiramente, Jesus vê a hipocrisia desses homens. Ele olha a hipocrisia e diz, é como se Jesus dissesse, eu conheço vocês, eu sei a intenção de vocês, eu sei aonde vocês querem chegar com essa sua palavra. E aqui uma primeira aplicação que a gente lembra, e o propósito de Marcos de mostrar, também no seu texto, é mostrar a divindade de Jesus. Jesus mostra que ele não é um homem qualquer, ele é Deus. Ele é Deus. Aqueles homens estavam questionando ao Deus Filho, e ele sabia a intenção do coração desses homens. E Deus sabe a intenção do meu e do seu coração também. E precisamos ter o cuidado como nós pensamos as coisas, porque Deus sabe das coisas antes de nós pensarmos ou de nós falarmos. Era uma questão, na verdade, de opiniões diversas daqueles homens ali, e o Senhor conhecia esses corações. Aí o texto vai nos dizer, observe só lá, e Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Por que vocês estão me experimentando? A ideia de experimentar a Cristo, por que razão vocês estão fazendo isso? E Jesus então toma uma atitude e pede uma moeda. Pede um denário àqueles homens, os homens que realmente o procuraram. Vocês têm um denário, e ele então lhe dá um denário, uma moeda que correspondia ao salário de um dia de serviço. E é interessante que esta moeda, ela trazia, em um dos seus lados, estava escrito, de Tibério César, divino Augusto, filho de Augusto. Do outro lado da moeda, trazia a expressão, Pontifex Maximus, ou seja, sumo sacerdote da nação romana. E é interessante que isso, na verdade, atribuía a Tibério César uma divindade. E quando se cunhava, então, a moeda, haviam 3 princípios que caminhavam, então, com as moedas, ou caminham com as moedas de uma nação. Primeiro, é que é um sinal de poder. Primeiro sinal desta moeda. O segundo, em todos os tempos, em todos os lugares onde essa moeda então circulava, a autoridade do rei permanecia extremamente firme. Então, os domínios do rei eram medidos por onde esta moeda circulava. Em terceiro lugar, como uma moeda ela trazia então a imagem ou a inscrição do rei, então era conhecida, pelo menos em algum sentido, como uma propriedade pessoal do rei. Assim nos informa William Barclay no seu comentário. Agora, Jesus sempre ele tem um ensino precioso para trazer para a gente, olhando para isso aqui. Que ao usar a moeda, o que Jesus faz? Ele estava dizendo, olha, veja a inscrição aqui, de quem que é? De Tibério César. Então ele diz, eu reconheço a autoridade deste homem na terra. Tibério César, sem dúvida, é autoridade. Nós precisamos reconhecer isso. A moeda era dele, e levava então o nome dele, e assim Jesus reconhecia plenamente essa autoridade. E a pergunta que precisamos fazer é assim, não é isso que devemos fazer também? Reconhecer as autoridades que estão diante de nós? Esta é uma verdade que nós precisamos lembrar dela, mas sigamos o texto. E ao entregar, então, como um pagamento do seu tributo, Jesus estava afirmando, então, exatamente que deveriam agir daquela maneira, e que aquela moeda era exatamente do imperador romano. E então Jesus usa a majestosa frase, dai a César o que é de César. O verbo dar aqui, nesse texto, traz-nos a ideia exatamente assim, devolvam totalmente, não fiquem com nada daquilo que é do rei, então dai a César
aquilo que pertence a César. Jesus, meu irmão, está dizendo das responsabilidades como cidadão que cada um de nós tem na pátria que vivemos, portanto, precisamos cumprir isso. E ele estava dizendo assim, o imposto é devido? Então, é devido. O que o governo vai fazer é outra questão. Assim como quando você entrega ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, quem é responsável por administrar, responde pela administração, mas você responde pela fidelidade na entrega daquilo que é do Senhor. E é isso que devemos ser, é assim que precisamos fazer. Portanto, meus irmãos, o que eu devo a cada um? Nós precisamos estar quites com o dono da prata e do ouro. Nós fomos chamados de mordomos de Deus. Mas eu já quero trazer aqui uma aplicação para a gente, para nós. Deus exige que honremos ao governo civil e lhe então paguemos os seus impostos. Esse é um princípio das Escrituras. Jesus não está dizendo em momento algum que apenas quando o governo é bom, quando é o governo que tem o seu juízo pleno, mas em qualquer circunstância, e aquela circunstância para os crentes era terrível, porque os impostos eram tremendamente altos e totalmente exorbitantes. E a gente vê o exemplo disso quando, no testemunho lá de Zaqueu, quando Zaqueu se converte, e portanto os publicanos cobravam impostos muito mais, e então eles tinham uma parte que era deles, depois mandavam outra para o governo, para que eles pudessem também assim enriquecer, estabelecendo os seus próprios valores. Deus quer que nós honremos. Todavia, Jesus não termina a frase aqui. Ele diz então, e a Deus, o que é de Deus. Você percebe que o verbo dar, ele comanda toda a frase. Então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus eu preciso entregar. O que é de Deus não é meu. A moeda é de Tibério, a ele precisa ser dado o imposto. Mas o que é que Jesus estava ensinando aqui? Jesus estava falando de dinheiro? Jesus estava falando de dízimo? Não, não é especificamente sobre isso. O que Jesus está dizendo aqui é muito mais do que apenas trazer uma oferta, trazer o nosso dízimo e de repente levar a vida do jeito que nós queremos, sem responsabilidades. O que Jesus está dizendo aqui, olha, dai a Deus o que é de Deus, portanto, tudo que pertence a Deus eu preciso entregar a Deus. Portanto, eu sou de Deus, então tudo que é meu é de Deus. Então eu sou do Senhor. O que é meu, o que eu administro é de Deus. Deus me colocou apenas como mordomo de todas as coisas que estão diante de mim. Então há uma esfera de vida que pertence a Deus e não a César. Portanto, a adoração é a Deus, não é a César. Entrega o imposto a César, mas adore a Deus. Então esse era o ponto-chave aqui desse texto. A adoração é a Deus, a honra é a Deus e não aos homens. O imperador precisa ser respeitado e obedecido, mas não adorado. E Jesus diz, então, adore a Deus. A adoração precisa ser dada ao Senhor e não aos homens, por maior que seja essa autoridade sobre nós. Pedro Calderón de la Barca, um dramaturgo espanhol, no século XVI, ele escreveu algo assim interessante: ao rei devem ser dadas a propriedade e a vida, mas a honra e a herança da alma, e a alma pertence somente a Deus. A consciência dele de que de fato essas coisas eram do Senhor. Então, numa declaração de Pedro, conforme Atos capítulo 4, versículo 19 e 20, Pedro, quando eles são forçados, Pedro e João, de que os apóstolos, que eles não pregassem, não falassem a respeito de Cristo, foram presos por isso e soltados, e disseram, olha, agora vocês não falem a respeito desse Jesus. E então aqui nós encontramos algo muito interessante que nos ajuda a olhar esse momento também. Volta os apóstolos para os homens do Sinédrio, que eram homens tais como esse, herodianos, fariseus, publicanos, mestres da lei. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus.
pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É Deus que precisa ser obedecido, é a honra a Deus que precisa ser dada, Ele é que merece, portanto, a honra, a obediência e o louvor. Meus amados, nossos deveres para com o Estado, na verdade, não podem nos impedir de cumprirmos os nossos deveres para com Deus. Quando os governos tentaram, os imperadores tentaram que os crentes negassem a Cristo, eles assumiram até o último instante. Quantos foram mortos? Quantos foram mortos no Coliseu Romano por causa da sua fé em Cristo Jesus? Às vezes digo uma das maravilhas do mundo que eu não tenho nem um pouquinho de desejo de conhecer é o Coliseu Romano. Que eu sei que foram muitos crentes, irmãos nossos, que perderam a vida, foram executados e se tornaram espectros para o mundo inteiro. Então, queridos, a igreja, o povo do Senhor, precisa lembrar o que é de Deus, é a honra, a glória e o louvor. Ao homem, aquilo que eu tenho que fazê-lo, mas a Deus, a adoração perfeita, Ele em primeiro lugar. Cantamos agora há pouco uma das músicas, buscai primeiro o reino de Deus. Jesus ensinou isso no início do seu ministério. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor em primeiro lugar, a adoração ao Senhor sobre todas as coisas. Quando Pilatos disse para Jesus, conforme está registrado no capítulo 11 de João, quando faz perguntas para Jesus e diz, você não sabe que eu tenho autoridade sobre você? E Jesus volta a dizer, eu sei que você tem autoridade, mas você tem autoridade porque do alto te foi dado. Então, se há uma autoridade em você, porque foi te dado. Mas tem alguém soberano. Você está debaixo de uma autoridade maior. O texto diz assim, não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não se fosse dada lá de cima. Meus irmãos, geralmente há 3 princípios importantes que precisamos então lembrar aqui, caminhando para o fim de nossa mensagem. Primeiro, que o Estado é ordenado por Deus. Sem este, na verdade, a vida seria um caos. Independentemente de que tipo de Estado, o ser humano não conseguiria sobreviver, um povo não conseguiria sobreviver sem uma administração. Por pior que ela seja, ela precisa existir. Mas lembrar que o Estado, na verdade, ele é ordenado por Deus. Segundo, ninguém pode receber todos os benefícios, então, que lhe são concedidos, se ele não se submeter àquilo que é necessário. Portanto, eu só tenho os benefícios do Estado, se eu assumir as minhas responsabilidades. E é isso que Deus ensina na sua palavra para nós, cada dia. Mas em terceiro lugar, há um limite, e eu queria lembrar você disso aqui. Há um limite que eu queria lembrar de você isso aqui. Certo autor disse que tem um pensamento muito sugestivo, ele diz que a moeda tinha realmente a imagem de César, e portanto pertencia a César. Mas os seres humanos carregam a imagem de Deus. Nós pertencemos a Deus. A Deus seja a honra, a glória, pela imagem que Ele nos deu, que é a imagem de seres criados com preciosidade, para que nós pudéssemos servir ao Senhor. Nós fomos criados à imagem do Senhor Deus para honrar e glorificar o nome de Deus com aquilo que somos. Afinal, o cristão e a sua submissão ao Estado, e eu preciso concluir com algumas questões importantes aqui para nós, lembrando, sempre que os homens orgulhosos tentaram armar ciladas contra Cristo, ou contra o povo de Deus, brilhou o testemunho, ou a glória do Senhor Jesus Cristo. Em qualquer circunstância que nós fomos colocados, eu preciso lembrar, o crente há de brilhar no seu testemunho, a glória de Cristo há de ser brilhada através do nosso testemunho. E Jesus, sem dúvida, é o grande mestre, o Deus encarnado, mas eu preciso lembrar, aqueles homens não o seguiam como mestre e como Deus. E a propósito, eu queria te perguntar, você que me ouve,
Você já teve um encontro com esse Jesus? Esse Jesus que foi abordado, esse Jesus que foi colocado no canto da parede, esse Jesus que é o Senhor dos senhores, aquele que precisa ser de fato adorado, você já teve um encontro com Ele? A humildade de Cristo Jesus, ela precisa nos ensinar, diante de quadros como aquele que Jesus enfrenta. E como temos sido diante do Senhor? Diante das autoridades, como nós temos lidado? E eu queria encerrar aqui um dos autores que nós temos consultado, chamado Daniel Akin, e ele sugere algo que eu achei interessante e eu queria compartilhar com vocês, um certo manifesto, numa oportunidade como esta, que de repente você poderia dizer, eu quero esse manifesto para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser assim, fazer desse manifesto o meu manifesto. Então eles abrem aspas, como seguidor devoto do Rei Jesus, meu Senhor, meu Salvador e meu Deus soberano, prometo o seguinte às autoridades governamentais que são ordenadas por Deus. Lembrando que Paulo escreve aos Romanos, e aí vem a primeira: serei um bom cidadão, vivendo em sujeição à autoridade governamental, mesmo pagã. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz que todas as autoridades foram ordenadas por Deus. Nenhuma autoridade vem sobre nós, se Deus não permitir. E Ele tem um propósito com cada uma das autoridades que se envolve diante de nós. Segundo, viverei até internacionalmente, se for necessário, como José do Egito, como Daniel e seus amigos da Babilônia, e o próprio Jesus na terra. Minha lealdade máxima é a Cristo e seu reino. Não é assim que viveram esses homens? Dignos hoje de a gente olhar para eles, puxa vida, como a gente aprende com Daniel, como que a gente aprende com José, como que a gente aprende com os ensinos de Cristo Jesus, como a gente aprende com Sadraque, Misaque e Abdenego, como nós aprendemos com esses homens? Viverei, ainda que internacionalmente, como esses homens. Terceiro, parte deste manifesto, obedecerei ao Estado, mas adorarei somente a Deus. Engrandecerei a Deus por todo o bem que Ele faz por meio do governo, orando sempre por todos os que estão em autoridade. Deus engrandece o seu povo ou Deus disciplina o seu povo? Deus tem propósito na história. Quando a gente lê o Velho Testamento, você vai vendo, Deus levanta reis muitas vezes para disciplinar o seu povo, porque o seu povo havia desobedecido os mandamentos do Senhor. E muitas vezes nós queremos desobedecer e sermos abençoados, cuidados por Deus. Quarto item do manifesto: reconhecerei que toda autoridade governamental é estabelecida por Deus e provém de Deus, como já mencionamos. Quinto lugar, reconhecerei que todo governo serve, em alguma medida, aos propósitos reconhecerei que todo governo serve, em alguma medida, aos propósitos de promover o bem e punir o mal. O mau governo é quase sempre melhor do que nenhum governo, porque nenhum governo viria o caos sobre nós. Sexto lugar, pagarei todos os impostos cobrados de mim pelo meu governo, reconhecendo o seu direito de fazê-lo, ainda que possa ser imoral por ele, mas eu tenho, pela palavra, o dever da submissão. E último lugar, praticarei desobediência civil, somente quando o meu governo me proibir a fazer o que a Bíblia ordena, e quando me ordenar fazer o que a Bíblia proíbe. Eu preciso ter essa postura, obedecer a Deus do que aos homens, quando eu tiver que negar a verdade da palavra do Senhor.
É claro que a lei, quando ela é resistida em alguma circunstância, sendo injusta ou moral, há os meios de fazê-lo, com certeza. E a gente precisa cuidar em relação a isso quando se dispor à desobediência ao governo. Se nós formos obedecer por questões que já cumpriram os ritos legais, e portanto, aqui eu não posso me dobrar, porque eu sirvo a um Deus e eu adoro ao Senhor e não cumpro a lei dos homens nesse aspecto de ter Deus como, ou o governante como Deus sobre a nossa vida. Meus irmãos, precisamos estar conscientes do nosso papel. O cristão se submete ao Estado, mas primeiramente ele está submisso a Deus. Tem Deus como Senhor, adora o Senhor. E precisamos lembrar que o verdadeiro cristão tem um Deus sobre todas as coisas, que se chama Jesus. Que nós ansiamos por apenas um reino, o reino de Deus. E que para as nossas lutas, o cristão tem uma espada que se chama a Escritura, uma verdade que eu preciso seguir. Eu preciso caminhar sobre ela. Meus irmãos, tristemente, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os mestres da lei, não se submeteram ao ensino de Cristo e assim rejeitaram a sua autoridade e perderam a excelente oportunidade de experimentar, de usufruir daquilo que o Senhor tinha para lhes dar. E portanto, Jesus, conforme a palavra nos orienta, diz: vós sois meus amigos, se vocês fazem o que eu vos mando. A submissão ao Senhor nos traz proximidade com o Senhor e nos leva a adorá-lo melhor, com aquilo que somos e com aquilo que temos. Cumprimos com o Estado o nosso dever. Desta forma também cumprimos com Deus, mas adoramos ao Senhor sobre todas as coisas. E se nós devemos isso ao Estado, ao Senhor muito mais, a César o que é de César, os impostos ao rei, os impostos ao governo, mas a Deus o que somos. Tudo o que somos, tudo o que temos é do Senhor. E portanto eu preciso adorar. Eu adoro a Deus não apenas com a minha voz, não apenas com a minha presença, mas com aquilo que sou. E Deus quer homens e mulheres que de fato priorizem a adoração ao Senhor sobre todas as coisas, e aí Ele vai honrar os seus governantes como precisa honrar também. Ainda que você não concorde, ainda que eu não concorde, nós devemos submissão às autoridades. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Você diz assim: pastor, eu tenho dificuldade com isso. Eu sei que você tem. Senão a gente nem pregava sobre isso, né? Eu também tenho. É uma luta nossa. Mas nós achamos razões 1000 para nós não estarmos debaixo de autoridades, mas queremos ser abençoados por Deus. Que Deus nos ajude. Deus tenha misericórdia de nós. O Espírito Santo de Deus aplique essa verdade ao nosso coração. E que o Evangelho venha a ser a prioridade nossa, para servir ao Senhor e honrar o Senhor, e tornar Cristo conhecido, aquele que muda plenamente o nosso coração e faz de nós novos cidadãos melhores do que aí no mundo. E Deus quer fazer isso de nós, para a glória dele, em nome de Jesus. Quer que você curve a sua cabeça nesse instante? E nós queremos orar. Depois da oração, a palavra está com o pastor Vinícius. Pai, é tão difícil, Deus. É tão difícil. Quantas vezes fazer aquilo que às vezes o nosso coração humano, terreno, não deseja fazê-lo. Ó Pai, nós temos a Tua palavra diante de nós. A Tua palavra é a verdade, a soberana. E é isso que Jesus nos ensina. Ainda aqueles homens, ó Deus, de forma ardil, queria pegar o Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele pudesse ser morto, entregue às autoridades, como posteriormente o foi. Mas quantos, ó Deus, a igreja do Senhor Jesus também tem enfrentado momentos difíceis, para que ela venha negar a verdade do Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude,
Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a olhar para o Senhor e entender que o Senhor é o Deus a quem nós devemos adorar. Que nós, como cristãos, ó Deus, devemos obediência aos governos que são estabelecidos pelo Senhor, ó Deus, ainda que isso nos custe tão caro. Mas, ó Deus, quantas vezes nos custa muito mais caro, a nossa natureza pecaminosa. Ó Deus, é deixar que a adoração seja somente ao Senhor. E quantas vezes nós queremos, ó Deus, a glória nossa. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que a cada momento nós possamos glorificá-lo com a nossa vida, com aquilo que temos, com aquilo que somos, com a nossa fidelidade. E portanto, ó Deus, também com a nossa submissão às autoridades. Ajuda-nos, ó Deus, que a igreja do Senhor Jesus Cristo seja testemunha de uma igreja que submete ao Senhor, também submetendo ao Estado. Quando isso, ó Deus, não fere o nosso testemunho, quando isso não vem impedir, ó Deus, de que nós testemunhamos de Cristo, que nós falemos de Cristo, que nós tornemos o Teu Evangelho conhecido, ó Deus. E quem sabe, ó Deus, em momentos assim, possamos dizer como os apóstolos, antes obedecer a Deus do que aos homens, tornando o Teu Evangelho conhecido para alcançar os corações dos perdidos. Ó Deus, aplica esta verdade ao coração de cada um nesta noite, para a glória, para a honra do Teu precioso nome, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.